Olá, a gente está começando mais um episódio do Bora Facilitar, aquele podcast que nasceu para falar de facilitação de aprendizagem. A gente descobriu que a gente aprende muito mais frentes da vida e dessa vez é aquela edição em collab com o Ela Produz Festival, aquele festival feito por mulheres produtoras para mulheres produtoras. E assim, como a gente só está tendo mulher muito espetacular aqui, é fato. Eu tenho uma outra aqui que vocês vão descobrir junto comigo, tá? Porque a gente aqui caçou no laço e eu estou aqui com a Adalgisa Pires, uma mulher que... Ela me falou umas coisas para eu falar para ela, assim, que ela é mestre de cerimônias. Mas não é só isso, não. Isso daqui é a ponta do iceberg. Porque ela é uma pessoa que já foi de rádio, ela é uma pessoa que trabalha com voz. Eu vou pedir para ela me explicar melhor tudo isso, porque eu estou bem curiosa quando ela começou a falar. A gente começou a falar antes, mas eu até dei uma interrompida, sabe? Porque eu queria que vocês soubessem dessa trajetória. Então, em primeiro lugar, bem-vinda, Adalgisa. Obrigada. Delícia estar aqui, é um prazer, ainda mais vindo do rádio também, tendo essa chance de estar aqui, frente a frente com você, Sim. com as pessoas que estão, na verdade, agora até assistindo, ou por vezes ouvindo, né, gente? Sim, sim. Que delícia, é um prazer estar aqui no Ela Produz Festival, um festival que realmente veio para revolucionar o mercado de eventos, especificamente na área de atuação da produção feminina no nosso país. É isso, a gente precisa dar mais força para essa história. E como eu sempre digo, assim, não é mais força porque a gente está contra os homens. Não. É porque a gente tem muita mulher boa. Exato. E é sobre isso. Não, e é exatamente o contrário, né? Exatamente para colocar em evidência a mulher e trazer o homem junto para a gente caminhar junto. Porque eu acho que uma das coisas que às vezes a gente se engana, né? Nossa, às vezes a gente se engana. Uma das coisas que às vezes a gente se engana é com pensar que essa coisa de um evento que é voltado para mulheres e tudo mais é para fortalecer as mulheres, mas fortalece o mercado como um todo. A gente tem que caminhar junto para essa força só somar no mercado de produção especificamente, mas no setor que deixa de ser uma indústria aqui no nosso país, que é a tal da indústria de eventos que a gente chama, né? Sim. Então os homens, assim, na verdade, são mais que bem-vindos, imagina, num festival como esse. Por favor, né? Para falar a mesma língua, para entender como é que funciona e para caminhar lado a lado. É isso mesmo. Agora, eu queria que você me contasse um pouquinho dessa sua trajetória, porque como eu falei, ser mestre de cerimônias, por que eu falei disso, né, especialmente ser mestre de cerimônias? Porque a gente está nessa collab com Ela Produz, que a gente está falando com mulheres produtoras. E talvez elas te conheçam especialmente por isso, mas eu sei que a sua trajetória é maior que essa. Me conta um pouquinho como é que ela foi e, enfim, como é que você foi sendo levada até chegar onde você chegou. Pois é, olha, você sabe que eu costumo dizer que a gente nunca é do dia para a noite, assim. Tudo que eu já fiz, todos os passos que eu já dei, assim como você, nos trazem no que a gente é e como a gente está hoje, né? E tudo vai mudar. Tudo, assim, é uma coisa da impermanência das coisas, acredito muito nisso, porque a gente se transforma, a gente evolui. Bom, minha trajetória, eu vou dar uma resumida aqui. A produção acho que está um pouco na veia, porque eu me descobri gente no teatro e quem faz teatro, seja onde for, como for, entende a necessidade de trabalhar em conjunto, assim como na vida de eventos, trabalhar em equipe. Então, sabe que pôr a mão na massa faz uma diferença total. Então, essa veia aqui, qualquer coisa, passa um rádio, atenção, produção, me passa um rádio que eu estou aqui para ajudar a servir junto e fazer acontecer junto, né, que eu valorizo muito. Então, assim, me descobri gente no teatro, depois eu fui para rádio, fui para TV, rádio uma grande escola para mim, televisão também. A minha formação é em artes cênicas e também em jornalismo, na área da comunicação social. E aí eu acabei caindo aqui no mundo de eventos. Então, às vezes o pessoal fala, Adalgisa, mestre cerimônias, porque realmente foi onde eu me encontrei, quando eu tive a oportunidade de unir no palco o trabalho de voz, né, como locutora, como as pessoas chamam. Eu falo que eu trabalho com identidade de voz para marcas e produtos. Há um tempinho já, uns 25 anos. Não faz essa conta. Não, você não tem isso de idade. Mas, menina, eu adoro fazer essa conta. Eu adoro, sabia? Porque é celebrar ano após ano, dia após dia. E eu acho que é super válido isso. Sim. Eu quero poder estar, sei lá, daqui a um tempo falando 35... Já pensou? Com 35 anos eu trabalhando com a minha voz ainda? Vai ser um sensacional, marco. sensacional. Nossa, ia ser uma realização. Eu me sinto muito realizada hoje, mas... poder chegar e celebrar mais anos. Sem dúvida alguma. Né? A gente brinca com isso, né? Mas é fato, porque assim, sustentar uma carreira com um artigo como esse, que é voz, durante 25 anos, não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Não é. Não é. E é muito... São muitas aventuras. Mas desse trabalho de voz, né, veio aí o trabalho de eventos, como eu estava dizendo.
E quando eu tive essa oportunidade, eu entendi que ali, conduzindo um evento, seja só por voz, seja com presença de palco, eu pude unir tudo que, né, que vai levando a gente onde a gente quer ir, que é o trabalho de voz, é o trabalho como jornalista, porque eu acabo mediando muitos painéis também, eu acabo trabalhando muito com moderação, além da condução dos eventos, o trabalho de teatro, que acho que eu continuo assim, me formando no teatro até hoje, né, uma coisa constante, assim. Então, unir tudo isso, eu consegui olhar e dizer, poxa, eu vou focar nisso. E isso aconteceu há 15 anos. Então, apesar de ter o trabalho, né, de voz aí, como a gente está falando, há um tempão, há 15 anos eu olhei e falei, aqui eu estou me realizando mesmo, porque aqui eu consigo cumprir uma coisa que para mim é um propósito, que é facilitar a comunicação, para que as pessoas consigam dialogar da forma mais harmoniosa possível, buscando soluções que sejam de fato sustentáveis, não só para ela, mas para todos, né? Sabe, visando um bem comum. Sim, sim. Porque eu acredito no poder da comunicação, mas eu acredito assim de uma forma até visceral. E eu percebi isso durante esses anos todos, assim, como a comunicação faz a diferença não só para quem está no palco, gente que está aqui, por exemplo, que às vezes está em evidência, mas principalmente quem está no backstage, que é a galera da produção. Então a gente até brinca que é a habilidade do futuro, né? Em tempos de comunicação, gente. É uma habilidade essencial, assim. Não tem como não investir nisso. Eu diria que ela não só é do futuro, como existe uma lacuna enorme com ela hoje em dia. Exato. Em todos os níveis, tá? Eu não tô, porque a gente tem uma questão que é geracional, que tem uma dificuldade de comunicação pelos diversos meios. Aquela coisa simples, a pessoa só fala por mensagem, ela não fala no telefone, e por mensagem ela também não te responde imediatamente, ou não, enfim, a mensagem é toda meio truncada, você não consegue conversar, ou, enfim, as ideias não são expostas. E eu vejo dentro das empresas, que muitas vezes pessoas em diferentes níveis, até lá em cima, eles não conseguem articular uma frase para expressar a sua ideia. Eles conseguem dizer algumas palavras, e aí você fala assim, tá, peraí, deixa eu juntar? Você está tentando dizer isso daqui? Eu já falei isso até num outro episódio. Você está tentando dizer isso daqui? Então, me parece que, incrivelmente, é de fato a habilidade mais importante que a gente tem aí para o futuro, especialmente com a entrada da inteligência artificial. Concordo. Especialmente, mas a gente tem uma lacuna grande. Porque me parece que as pessoas foram reduzindo tanto a possibilidade de comunicação que elas reduziram a não conseguir ter vocabulário, repertório para articular suas ideias bem articuladas. Algumas poucas pessoas têm, e elas ganham likes e 1000 likes porque elas conseguem fazer isso, e outros não conseguem entender por que isso acontece, enfim. E tem os usos para o bem e para o mal. Mas, especialmente em eras de IA, eu acho que a comunicação humana é a que vai fazer a maior diferença. Você tem toda a razão. Vai principalmente na tomada de decisão. E quando a gente fala de produtores de evento, especificamente, que é, assim, uma das funções nessa vida, porque todos nós somos profissionais de eventos, né? Mas uma das funções que eu acho que é, assim, aquela coisa pulsante, vívida, porque às vezes não tem nem madrugada, né? Tá lá na montagem, tá na desmontagem, tá fechando planilha, acontece. Pensando nos produtores, essa habilidade de comunicação, ela vai se tornar cada vez mais importante porque um produtor, muitas vezes, ele gerencia a crise. E para ele gerenciar a crise, ele tem que ter uma habilidade de compreensão no geral. E a comunicação é um meio para isso. Você saber interpretar o que o outro diz, escutar o que o outro diz, se escutar, desenvolver esse pensamento crítico. Que eu acho que as pessoas falam, qual é o maior, né, valor hoje em dia? Você está por dentro da AI, você ser um expert, Não, é você ter pensamento crítico. Sim. Só que para isso, você precisa desenvolver várias habilidades. Você tem que estar disposto a aprender, lifelong learning, para sempre, assim, né? Sim. Você tem que estar disposto a reimaginar o futuro, ou os futuros. E você tem muita coisa, mas a base disso tudo é a comunicação. E tem uma coisa fantástica. Enquanto você foi falando, né, as pessoas, eu fui aqui desenhando na minha cabeça o evento. E aí, assim, você tem pessoas, você tem desde o cliente até o motorista que está trazendo o lanche para todo mundo. E aí, que essas pessoas falam línguas diferentes. E você tem que dominar todos esses idiomas.
Porque cada um está num contexto de vida, Sim. entendeu? Cada um tem uma régua para medir o mundo. Sim. Então pode ser que você esteja num pedaço da régua, outra pessoa está em outro. Isso não quer dizer que ela está lá na sua frente ou ela está atrás. Não é nada disso. É simplesmente que estão em momentos diferentes e que tem culturas, histórias e jornadas diferentes. É isso. São países diferentes. É como você imagina isso. Essas pessoas vêm de países diferentes, porque cada contexto de cada pessoa dá, inclusive, um tipo de repertório de expressões para ela falar, né? Então, assim, a gente tem que dominar tudo isso. Esses vários idiomas. Não é só falar inglês, espanhol, português e sei lá o que mais. Não, muito mais, dentro do português tem muitos idiomas que você tem que dominar. Exatamente. Eu acho que é você estar disponível para se comunicar. Excelente. E na disponibilidade, você tem que pensar que comunicação não é só falar, que isso é outra coisa também. Sim. Eu tenho que falar bem, então eu tenho que saber falar com todo mundo. Não, você tem que saber escutar. Tem que saber sentir, tem que saber observar. Tem que ter empatia e, por vezes, alteridade, que tem uma diferença entre as duas, né? Sim, sim. Então, assim, eu acho que é uma... Eu posso fazer um convite? Por favor. Um convite para você se aventurar nessas possibilidades que a comunicação pode te dar. Porque eu tenho certeza que muito mais do que você se sentir mais vívido, mais pulsante, mais inteiro e mais empoderada, no caso também, você vai ter a chance de compartilhar, que é o que faz sentido. Somos interdependentes. Somos seres humanos, somos interdependentes. Sim. E a vida só faz sentido, principalmente nessa vida de eventos, se a gente caminha junto, faz junto, entrega junto. O sabor é outro. É bem outro. Aliás, não tem como ser diferente, né? Parece até uma redundância que eu falei agora, porque não tem como ser diferente na vida de eventos, gente. Não tem. Não, porque se você não se ajudar, a coisa não vai acontecer. Não vai acontecer. E você falou assim que às vezes acontecem crises. Não, em eventos o evento é a crise. Tá vendo? Gerenciamento de crise. Ele é feito de crises, de pequenas e grandes crises. Né? E a gente tem que gerenciar isso. E, de fato, eu acho que a questão... Até, gente, eu estou com o crachá do nosso evento, é um walkie-talkie, é um rádio. Olha. Porque eu acho que é o melhor exemplo, né? A melhor ferramenta, a ferramenta que a gente mais usa. E aí, aqui... Assim como no WhatsApp, na verdade aqui eu tenho umas possibilidades melhores, né? Porque o WhatsApp ou qualquer mensagem escrita não tem sobrancelha. Então a gente não sabe se a pessoa... Você lê com o humor que você está, não com o humor que a pessoa mandou. Boa. No rádio tem uma coisinha pior, porque você tem um tom. E às vezes você está falando rápido só porque você está correndo e a pessoa acha que você está falando bravo. Então, assim, domine, cuidado com o que você vai falar e presta... A gente nasceu com 2 ouvidos e uma boca, né? A gente devia lembrar disso. Sempre. Para ouvir muito mais do que falar. Mas é fato. Acho que o convite que você faz de se aventurar em se especializar, em experimentar novas formas de comunicação, se abrir para outras formas de comunicação. Enquanto você me falava, eu estava pensando assim, se abrir para ouvir a música que você não ouve. Sabe? Uhum. Porque... E entender a origem das músicas, tal, porque existe música clássica, existe música pop, existe MPB, existe o rap, existe o funk. De onde vem cada uma dessas músicas e por que elas falam o que elas falam e que elas têm o ritmo que elas têm. Porque é uma forma de comunicar, é uma forma de se expressar. Claro. Né? Aliás, a comunicação está tão permeada em tudo que a gente acabou se restringindo aqui, né? Uma questão de falar e escutar e tudo mais, na comunicação que a gente fala verbal, vocal, mas tem a não verbal, como você falou, essas microexpressões faciais. Sim. Eu posso estar falando uma coisa aqui com você, mas de repente eu franzo a sobrancelha, vou franzir a sobrancelha e você vai falar assim, peraí, tem alguma coisa errada, né? Por isso que quando a gente vai falar, não é sobre ter uma voz bonita, quando a gente vai se apresentar, não é ter uma aparência X, Y, Z, mas você ter coerência com aquilo que você vai falar e ter autenticidade no discurso. Sim, porque não adianta você fazer aquela aula de apresentação de palco e você mimetizar tudo. É verdade. Que eu não posso ficar... nananana, porque não adianta. Existem as microexpressões e por mais que você tente controlar as coisas, o seu estado de alguma forma vai passar. Não necessariamente as pessoas vão perceber de cara, né? Mas, eu não sei se vocês sabem, mas quem entende a comunicação não é aqui, né? Na verdade, é o seu corpo inteiro que entende o corpo inteiro do outro. Exato. Eu tenho muito mais receptores aqui no corpo do que só aqui. Aqui vai processar, mas eu entendo por aqui. Por isso que às vezes você está falando, e aí a gente ouve e fala assim, parece que tem alguma coisa errada nesse negócio aí. É porque o seu corpo captou algo que você ainda não racionalizou. Exato. Então, é isso. E olha que você me trouxe esse ponto que eu achei bem interessante. A gente está nessa área de imersão, que aí agora todo mundo fala, os eventos têm que ter imersão, a sinestesia e tal. E realmente tem que delícia, adoro.
Mas a gente tem que entender, isso acho que ilustra bem o que você acaba de falar, que é o nosso corpo todo que comunica, né? Até falei que cada célula, porque os 5 sentidos, por exemplo, que todo mundo fala, que é uma trend aí no mundo dos eventos, que é quando a gente vai criar alguma coisa, uma proposta, ou quando a gente vai viabilizar isso na produção, de apresentar ali propostas de imersão, por exemplo, né? Você recorre a esses 5 sentidos, né? O tato, o paladar, o olfato e tudo mais, e é isso, são essas pontas, como você falou, você usou uma palavra... Receptores. Esses receptores que vão levando várias informações. Várias, assim. É isso mesmo. Então, é muito bacana. Tá vendo como é uma aventura, gente? Vamos lá, permitam-se a se entregar para os processos comunicativos, para que a gente possa cada vez mais se entender. Sim. E, inclusive, através do outro. Né? A gente muitas vezes se constrói pelo outro. Sim. Eu estou até aqui porque eu tive várias energias, várias pessoas que contribuíram, assim... seja no aprendizado, seja puxando a orelha, seja fazendo o que for, para que eu estivesse conversando com você, assim como você. Exatamente. Assim como quem está assistindo agora. Exatamente. Né? E olha, eu também sou formada em comunicação social. Vamos tomar um café depois aqui. Já depois de desligar a câmera, vamos já vai fazer tomar um café. Porque de fábrica, eu sou publicitária, de fábrica. Ah, que legal. Mas faz tanto tempo. Mas enfim... Mas isso te trouxe corre. Até aqui. Isso me traz até aqui, mas no trabalho que eu faço hoje, acho que a diferença que tem dos treinamentos, do material de treinamento que a gente faz, ela está justamente no meu passado de publicitária, que tem um olhar sociológico, antropológico, blá, 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 e também das ferramentas de comunicação, que faz a coisa ficar diferente. Nossa, então, que legal. Essas coisas, assim, nada do que você aprendeu, saber não ocupa espaço, né? Nada do que você aprendeu em tempo algum é absolutamente inútil. A algum momento você vai usar isso. Algum momento... Aliás, tem um filme maravilhoso que é aquele Quem Quer Ser um Milionário, antigo, tal, e que as pessoas não entendem por que aquilo era tão assim, é porque aquele menino, com todo um aspecto cultural, aquele menino, para quem não assistiu esse filme, assista, é um menino que participa de um show do milhão e ele ganha e todo mundo acha que era improvável ele ganhar aquilo. Eu não estou dando o spoiler da história inteira do filme, dá para assistir ainda. Mas as pessoas não entendem e começam a perseguir ele porque ele era um menino muçulmano nascido na favela. Ele não teve estudo, então ele não poderia saber de tudo aquilo. Mas como é que ele sabia? E no filme vai mostrando aquelas pequenas cenas de como é que ele sabia, e é exatamente isso. Absolutamente tudo é uma oportunidade de aprendizagem. Tudo. Não é mágico. É maravilhoso. Se você estiver aberto para isso, é fantástico. Por isso que não tem essa coisa de idade. Não. Por isso que não precisa contar. Não tem. Assim, você conta para celebrar, para... Né? Mas eu vou te falar um negócio. Eu brinco com essa história de idade, porque eu falo assim, eu sempre falo, eu sou velhinha, gente, sou velhinha. Porque quando eu... As pessoas falam assim, então, mas acontece que isso daqui nasceu de não sei onde. A pessoa me olha com aquela cara, eu falo, então, você não era nascido, mas eu já brincava com aquilo, eu já trabalhava naquilo. Tá tudo bem, vamos só juntar tudo isso e tá tudo bem. Né? E é legal, eu acho que tem uma coisa muito legal, quando passam-se os anos, de você literalmente ter a história de tudo isso. E conseguir ver como é que as coisas foram se desencadeando, como é que foi esse caminho, né? Mas, enfim, esse podcast é uma versão pequena, mas eu preciso do seu contato, porque a gente vai precisar falar mais. Isso vai ser urgente. E eu vou te fazer uma pergunta que é a sacanagem desse podcast. Já senti que vai vir um meme aí depois. Diga. Mas é sacanagem, mas é uma grande oportunidade. E é muito sacanagem mesmo, porque a gente, né, como comunicadora, eu também estou acostumada a mediar painéis, essas coisas todas. Já trabalhei muito entrevistando jornalista. É muito diferente estar aqui sendo entrevistada. Ai, não é? Não é? Não é que é péssimo, é diferente. Não, é só diferente. A pergunta é, qual pergunta você gostaria de ter respondido e que ninguém nunca te fez? Captou a carinha do medo, do susto? Gente. É péssima, eu sei. Que pergunta, hein? Acelera o vídeo que eu vou ter que pensar nisso. Peraí, agora vamos lá. Vai tranquila. Que pergunta? Vamos pelo contrário. O que você gostaria de falar? Aí a gente acha uma pergunta. Não. Eu não sei se seria uma pergunta... Eu não sei se eu estou pensando como jornalista, mas a gente sempre está acostumado em buscar as melhores perguntas. Né? Porque, querendo ou não, ainda mais hoje em dia, a gente falou de muito além de você buscar respostas, você tem que saber fazer perguntas. Né? Isso é um ponto muito importante também. Mas agora, falando um pouco sério, eu sinto falta das pessoas perguntarem do agora, assim, sabe?
para trazer o momento para o agora. Então, assim, olhar e falar como é que você está. Mas não perguntar por perguntar. Isso ninguém nunca me perguntou. Como você está? Sabe, assim, tipo, de verdade, assim, nossa, tu parece uma pessoa carente. Não, mas não é isso. Não. É porque é uma observação, assim. Não. É muito difícil você estar no lugar e a pessoa te perguntar com verdade. Mesmo que seja tudo bem. Claro que existem situações, não vou parar para ver cada pessoa falar, ui, você está bem e fica, não. Mas é uma pergunta que eu acho que nunca ninguém me fez, assim, numa... Então eu vou... Estou pensando nisso agora, mas... Então ótimo. Então eu vou... Sinto falta dessa presença, sabe? Da forma mais mindful possível, eu vou te perguntar como e em que momento você está agora? Eu estou com uma sensação de presença plena, com uma vontade de aproveitar esse silêncio que pairou aqui por nós, nesse entendimento de algo que eu realmente acredito, que é uma coleção de memórias só se faz com um estado de presença plena. Estou muito feliz de estar colecionando esse momento com você, de estar dividindo e tendo acesso à sua história e você tendo acesso à minha. Que a gente possa perpetuar essa forma de comunicar aqui e em outros lugares, seja no seu podcast, seja no Café da Esquina, que a gente possa estender isso onde quer que estejamos, seja no palco, seja no estúdio, seja nos bastidores, seja sozinho em casa, compartilhando um silêncio cúmplice com a gente mesmo. E que cada um que está aqui junto com a gente hoje, acompanhando esse bate-papo, seja assistindo, seja ouvindo, que consiga se sentir vivo, pleno e inteiro para poder ser coerente enquanto ser humano e enquanto um profissional, principalmente se tratando de um profissional de eventos que tem a responsabilidade de transformar a vida das pessoas e a sociedade. Obrigada por isso. Obrigada. Eu é que agradeço. E olha, você está notando que eu me emocionei com você falando. E enquanto você falava, eu lembrei que hoje de manhã eu estive conversando com uma outra pessoa aqui que eu justamente fiz isso e perguntei para ela, como você está? Mas nesta pausa, porque eu sei que tem um monte de coisa acontecendo e tal, e às vezes é essa pausa que faz muita diferença pra gente, para quem está respondendo, para quem recebe a pergunta, de falar, onde é que eu tô? Como é que eu tô? Num mundo tão acelerado que a gente vive, especificamente nos nossos bastidores, seja de produção, ou seja de qualquer outra função que a gente desempenhe no mundo de eventos, ter esse acolhimento, ter esse estado de visibilidade do outro, dos pares, das pessoas que trabalham com você, é o que pode, eu acho que, não sei se é o que pode, mas eu acho que é, de fato, um dos maiores antídotos para a gente manter a nossa sanidade mental em tempos em que a gente é atropelado, seja, às vezes, por cliente, por entrega, por deadline, por um monte de coisa. Então, é isso, né? Em tempos de sejamos cada vez mais humanos. Ai, que eu não alcanço. Que delícia. Adalgisa, muito obrigada. Nossa, me deu um quentinho no coração agora. Ai. Muito obrigada. Esse papo foi delicioso. Foi. Queria muito mais. Você sabe que eu comecei com o coração acelerado, né? Sim. E eu falei, que delícia. Meu Deus, como é que vai ser? O que é? E foi de repente, né? Foi exatamente. A gente está praticamente se conhecendo agora. Exato. Mas foi genial. Mas que legal que a gente foi caminhando, foi estabilizando, buscando essa harmonia para a gente entrar em sintonia. Exatamente. Se conectar com todo mundo que está com a gente também. Exatamente. Não, foi genial. Olha, eu não sei vocês, mas eu fiquei com vontade de perguntar muito mais coisa. Então, eu sempre faço esse convite, né? De escreve aí pra gente nos seus comentários, manda DM, curte, compartilha, ativa o sininho, essas coisas todas que vocês sabem. Mas, mais do que tudo, a gente quer ouvir vocês para saber o que vocês gostariam de ouvir mais. Eu gostaria muito mais desse papo. Então, até o próximo episódio. Até mais.